Bem, boa tarde. Vamos aqui então para mais uma reunião do grupo de fotônica. Na reunião de hoje a gente vai ter a apresentação do Jonatas Moraes, Jonatas Queiroz Ribeiro Moraes, que é aluno de mestrado atualmente no grupo de fotônica, mas já fez iniciação aqui durante sua graduação, e ele vai falar um pouco aí sobre fotopolimerização por dois fótons. Por favor, Jonatas. Boa tarde, pessoal. Só a título, né, de caracterização dessa apresentação, na verdade, ela foi fruto, né, de uma outra apresentação que a gente fez no subgrupo de polimerização, né? E, basicamente, o que a gente vai discutir aqui é uma espécie de review, não muito formal, mas a gente vai ver alguns trabalhos recentes que têm sido feitos, né, com técnicas de polimerização para absorção de dois fótons, e comparar também um pouco com aquilo que a gente tem feito no nosso grupo, né? Basicamente é isso, a gente vai estudar alguns fundamentos, aquilo que a gente tem feito, e nessa apresentação a gente vai ver, né, de que formas a gente pode mudar a técnica de polimerização para absorção de dois fótons. Então, né, categorizando, dando um pouco do gostinho de que a gente vai ver hoje, a gente pode escolher, né, mudar o propósito da nossa estrutura, a composição da estrutura, a forma de fazer ou o tratamento final, né, o pós-tratamento daquilo que a gente fabrica polimerização. Mas então, vamos do começo, né? Não vou dar uma explicação muito aprofundada aqui, talvez você já tenha ouvido falar bastante sobre isso, né? Mas só a título de contextualização mesmo, a gente sabe que a polarização ela tem uma dependência com o campo elétrico, e, na verdade, para processos de alta intensidade, né, é necessário a gente fazer uma expansão, e a gente vai começar a enxergar alguns efeitos que são frutos de dependências não lineares com o campo elétrico, né? Então, quando a gente estuda efeitos relacionados ao campo ao quadrado, ou efeitos de Ki quadrado, né, a gente vê a geração de segundo harmônico, com efeitos de Ki quadrado não, gente, de Ki 2, né? Com efeitos de Ki 3, a gente vê a geração de terceiro harmônico, efeito Ker, e, especificamente, a absorção de dois fótons. E aí, quando a gente faz um tratamento da polarização, né, para um meio que a gente chama de centro simétrico, e aqui, novamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente estuda uma polarização que é desse tipo, a gente pode chamar, né, que essa polarização ela tem um Ki efetivo. E aqui apenas eu tive o rigor de colocar um Ki linha 3, na verdade a gente sabe que a intensidade, né, não é o campo elétrico ao quadrado, mas tem alguns outros fatores aí. Mas então, basicamente, a gente tem uma suscetibilidade que depende da intensidade, né, do campo elétrico que está chegando ali no seu material, assim, na interação, né, da luz com o seu material. A gente entende, né, sabe que o índice de refração vai ser a raiz de 1 mais essa suscetibilidade, e para uma aproximação, né, de um valor não muito alto, para valores pequenos de Ki efetivo, a gente pode enxergar, né, que esse índice de refração ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, e aí a parte imaginária vai estar relacionada à absorção, né? Então a gente tem a absorção linear e o coeficiente de absorção de dois fótons, que vai estar relacionado com a intensidade. E o que é interessante, né, dito tudo isso, e é claro, gente, eu sei aqui que eu estou passando bem rápido nesses conceitos, mas essa imagem aqui, o trabalho do Steve Rosen e da Holly Aaron, basicamente eles estão mostrando para a gente, né, a fluorescência para a absorção de um fóton. Então, aqui a gente tem um feixe está passando por uma amostra e ocorre a fluorescência para a absorção de um fóton, e aqui a fluorescência ocorre na absorção de dois fótons. E a gente vê que esse é um efeito muito mais localizado, né? Como ele depende da intensidade, você está focalizando o seu feixe, apenas uma região muito próxima do centro do seu feixe, né? Do foco do seu feixe luminoso, essa absorção de dois fótons vai ocorrer, e essa região a gente costuma denominar de voxel, né? Para aquilo que a gente tem feito no nosso laboratório, a gente utiliza um fotoiniciador chamado Lucirin, Lucirin TPOL, o nome comercial dele. Esse fotoiniciador, ele performa a absorção de dois fótons. Essa absorção, né, promove a quebra de uma ligação CP, está ilustrado aqui nessa imagem à direita. E aí, então, a gente tem alguns radicais livres que vão dar início à nossa reação de polimerização dos monômeros que a gente tem na nossa resina preparada, né? E aí, como eu disse, esse volume focal da absorção de dois fótons é muito pequeno,
voltando aqui na imagem, né, a gente tem a absorção, acho que isso que eu não deixei claro, nesse cristal aqui tem a absorção de 2 fótons, e aí, então, esses 2 fótons excitam um elétron, e esse elétron decai, né, e a gente está analisando aqui visualmente a fluorescência, tá bom? Só para esclarecer também, talvez isso não tenha ficado claro. Mas, então, esses polímeros vão ser formados por conta desses radicais livres do nosso fotoiniciador. O sistema que a gente utiliza é um laser de titânio safira, que tem um laser de fento segundo, né, pulso de 100 fentos segundos, uma taxa de repetição de 86 MHz, comprimento, largura de banda, perdão, de uns 50 nanômetros, e esse é o nosso sistema de fabricação, né, a gente tem o laser, ele é controlado, né, por espelhos galvanométricos, a gente seleciona a potência dele, porque a potência está relacionada também, né, com a polimerização ou a queima da nossa resina, a gente não quer que a potência seja tão alta a ponto de queimar a nossa resina, e assim, né, a gente performa essa polimerização para absorção de 2 fótons na nossa amostra, ok? A gente costuma utilizar, né, uma combinação variável aí de monômeros, mas apenas alguns dos monômeros que a gente utiliza são esses aqui à direita, e cada um vai contribuir com uma característica específica, né, para a estrutura que a gente está fabricando. Então, a gente vê que o SR368, ele tem uma estrutura cíclica, e essa estrutura cíclica vai contribuir com rigidez à nossa estrutura. O 399, ele tem tem 5 cadeias aqui, né, acrílicas, então ele vai tornar a nossa estrutura menos rugosa, vai diminuir a rugosidade da nossa estrutura, por meio dessas múltiplas ligações que ele está realizando no nosso polímero, né. E o SR499, como ele tem cadeias muito compridas, ele vai agir, né, entre muitas aspas, como uma mola e vai ajudar a evitar a quebra por encolhimento da nossa estrutura. Isso apenas como título do que a gente costuma utilizar, né, no nosso laboratório. Mas então, o que poderia ser diferente, né? Como a gente pode fazer a polimerização para absorção de 2 fótons acontecer de uma forma diferente? E apenas para título de classificação aqui, né, nessa nossa apresentação, a gente vai dizer que a gente pode mudar 4 aspectos da nossa estrutura. Eles não são excludentes, até quero frisar, né, normalmente você vai mudar mais do que um desses 4 aspectos simultaneamente, mas apenas para título de classificação aqui, a gente vai dizer que a gente pode mudar o propósito da nossa estrutura, então a gente escolhe o formato, ou o que a gente vai fazer com a nossa estrutura, tem um objetivo específico em mente. A gente pode mudar a base da nossa estrutura, né, mudar os materiais que a gente utiliza para poder fabricar, para poder obter um resultado diferente. A gente pode mudar o processo, a forma pela qual a gente está fabricando, de alguma forma, né, dando uma alterada naquilo que a gente está fazendo. Ou a gente pode alterar o resultado final, fazendo uma espécie de pós-processamento, um pós-tratamento, né? A gente fabrica, e depois que fabrica, a gente faz alguma outra... um outro tratamento na nossa estrutura para poder adquirir, para que ela adquira, né, características distintas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode alterar seria o propósito, né, das nossas estruturas. De uma forma geral, nessa categoria, a gente tem estruturas que são estruturas biomiméticas, estruturas que tendem, né, a mimetizar, a reproduzir coisas, comportamentos, estruturas que a gente vê na natureza, né? Então, a gente pode desejar aí, né, tem até 3 formas que a gente pode fazer estruturas biomiméticas. A gente quer reproduzir perfeitamente aquilo que a gente encontra na natureza, a gente quer reproduzir em menor escala, por conta, né, dessa precisão micrométrica da nossa microfabricação, a gente pode reproduzir em menor escala outras coisas que a gente encontra na natureza, estruturas similares, ou apenas aproximar o formato, né, aquilo que a gente está vendo, para poder ver, por exemplo, estudar crescimento de bactérias, essas coisas semelhantes. Mas eu coloquei alguns títulos, talvez, um pouco sensacionalistas em algum desses slides, mas é para poder chamar a nossa atenção mesmo, ver a versatilidade da técnica de 2PP. Em um trabalho muito interessante, né, o Gordon Zilla e os colaboradores, eles recriaram estruturas que aparecem nas asas de borboleta. Essa cor azul que a gente vê na asa
da borboleta monarca não é de um pigmento, ela é uma estrutura, digamos assim, né, fotônica. E essa imagem aqui, à direita abaixo, ela mostra um corte transversal de uma dessas lamelas, dessas estruturas da asa, né, que vão dar a cor azul para a asa dessa borboleta. E então eles viram essa estrutura que eles chamam até que parece tipo um pinheirinho, assim, então é como se fosse um tronco no meio central, com várias estruturas menores ao redor, e esse espaçamento aqui, né, nessas lamelas que ele chama, ele é muito bem determinado e é o que confere a coloração à asa da borboleta. E então o que eles fizeram foi reproduzir essa estrutura, né, de forma similar ao que foi visto, e essa imagem de cima, as três imagens de cima, né, A, B e C, são imagens de microscopia de varredura eletrônica, e as de baixo são de microscopia óptica. Então a gente vê que, de fato, a gente está observando uma cor azul em intensidades distintas, isso que é relevante também, né, eles fizeram o comprimento de cada lamela um pouco menor, e a gente vê mais luz branca, né, que é a retroiluminação do nosso microscópio óptico. Essas lamelas mais compridas ou mais próximas, a gente vê uma coloração mais escura, porque de fato passa menos luz, e a gente vê que em todos esses casos, né, a gente tem essa coloração azul surgindo, não porque a estrutura tem um pigmento azul, mas porque isso surge de efeitos de difração. E aí, né, variando até mesmo o espaçamento entre essas lamelas e tudo mais, variando o formato da estrutura, foi possível criar, entre aspas, né, outras cores. Então, eles observaram uma coloração roxa e outra coloração verde também. Esse é um resultado bem interessante. Outro trabalho que explorou essa biomimetização, perdão, do que tentou reproduzir uma barreira da placenta, né, uma barreira, como uma espécie de filtro, que filtra aquilo que está passando, né, da mãe para o feto. Então, eles fizeram, com um material específico, essa barreira, essa espécie de filtro, e, de fato, eles verificaram que isso está filtrando aquilo que está passando. Essas imagens aqui, né, ele coloca o destrano do lado de fora da estrutura, que parece uma rosa, uma flor, assim, vamos dizer, e aqui embaixo eles colocaram riboflavina. São moléculas, que têm pesos moleculares distintos, tamanhos distintos, e o peso molecular, né, da riboflavina, ele é menor, então ela consegue passar para o interior da estrutura, ela tem essa difusão para o interior da estrutura, algo que não acontece com o dextrano. Então, essa linha branca aqui, né, indica o espaço que está sendo percorrido na análise de concentração, ou da intensidade de cor, né, nesses gráficos aqui à direita, e a gente vê que dentro da estrutura não há sinal, não há uma coloração, né, não há presença do dextrano, mas há a presença da riboflavina. Então, a gente vê que, de fato, houve essa difusão seletiva por meio dessa estrutura, né, mostrando que, de fato, esse é uma espécie de filtro eficiente. A segunda coisa que a gente pode alterar, né, na nossa fabricação é a base, ou aquilo que a gente utiliza para fabricar as nossas estruturas. E o trabalho da Anastácia Koroleva e outros colaboradores utilizou, basicamente, né, polilactídeos para poder fazer estruturas biodegradáveis. Essas estruturas, elas servem de alimento para as células neuronais. Então, eles fizeram essa estrutura aqui, bem grande, bem complexa, com vários círculos, de um material que ele é biodegradável, e, na verdade, ele serve de alimento para esses neurônios, que vão se reproduzindo aqui na estrutura, e depois eles mantêm, né, esse formato, basicamente, sobre o qual eles estiveram crescendo. É um trabalho muito interessante, então a gente vê que existem formas, né, da gente mudar o material que a gente utiliza para construir as nossas estruturas. E um último trabalho, né, até o Gabriel apresentou naquele, agora eu esqueci o nome, mas acho que vou chamar de workshop da Foton, acho que foi workshop, né, que a gente teve umas semanas atrás, e ele usou esse mesmo artigo, e foi utilizado polidimetilsiloxana para poder construir guias de onda
que se comportam muito bem e que têm um comprimento relevante, assim, eles são guias de onda com 5 centímetros de comprimento, que se comportam bem e têm um bom desempenho, assim, para poder guiar a luz. Então, a gente vê que, utilizando, né, não só as resinas acrílicas que a gente tem usado, mas outros materiais, é possível criar microestruturas nas mais diversas aplicações. Outra coisa que a gente pode alterar, né, e fazer de uma forma diferente, é mudar o processo de fabricação, né, e o que eu quero dizer com isso? Tem um trabalho muito interessante, que a gente vai ver em seguida, que utiliza esse princípio da polimerização multifocal. Então, até aqui, né, talvez o que tenha ficado mais claro para vocês, e o que é o que a gente faz, a gente utiliza uma única objetiva para poder focalizar o feixe de luz, e performar, né, a polimerização para absorção de elétrons no volume da nossa resina, no volume anexo ao substrato, né, da nossa resina. Mas o que de diferente pode ser feito é a gente usar um micro array ou um array de microlentes, né, para poder gerar múltiplos focos e fazer múltiplas estruturas ao mesmo tempo. É claro, né, que como a gente está dividindo um feixe em vários, a potência de cada feixe menor individual vai ser também menor. Mas, se você quer fazer, né, múltiplas estruturas pequenas em um substrato, isso pode ser interessante, porque os tempos de microfabricação, né, não costumam ser muito, muito rápidos. É um processo, né, que é um pouco demorado para se fazer, mas utilizando essa técnica de polimerização multifocal, a gente consegue reduzir bastante o tempo de fabricação das estruturas. E o que foi feito, né, que eles fabricaram metais, de novo, um título um pouco chamativo, mas o Florian Formanek e os colaboradores, eles fizeram microestruturas por meio dessa técnica de polimerização multifocal. Então, pense, né, que essa estrutura, na verdade, todas essas estruturas partem de um único feixe apenas, que está se dividindo, né, por aquele array de microlentes e fabricando todas as estruturas simultaneamente. O que eles fazem, né, para poder verificar primeiro se está tudo em ordem na estrutura, eles colocam, né, um feixe para poder observar a fluorescência e ver se todas essas estruturas estão alinhadas, né, se a sua amostra está alinhada, porque se eventualmente a sua amostra está inclinada, pode ser que o plano, né, de fabricação, ele vai estar tendo uma interseção, e aí algumas estruturas vão ser fabricadas acima do substrato e não vão estar aderidas, elas vão se perder, e outras estruturas nem vão ser fabricadas, né, porque o foco do seu feixe está dentro do seu substrato, dentro da lamínula, do vidro, da lâmina do vidro, que seja, né, então não vai acontecer a polimerização, e eles se utilizam, então, dessa técnica para poder assegurar que esses focos estão chegando ali, vamos dizer assim, né, coplanarmente em todo o substrato. E aí, então, eles reproduziram essas pequenas estruturas e, por meio de um pós-tratamento, né, eles recobriram com uma espécie de filme metálico essas pequenas estruturas, e mostrando, né, que era possível fazer esse tratamento com essas microestruturas para uma determinada aplicação. E aí, dando já uma introdução, né, sobre essa parte de pós-tratamento, é possível, então, a gente alterar o resultado final das nossas estruturas. Primeiro a gente fabrica, depois a gente trata a estrutura fabricada para poder obter algum resultado interessante. E, para mim, esse daqui é o artigo que eu fiquei mais maravilhado, assim, é algo que é muito bonito, foi feito. Basicamente, é uma resina acrílica que tem microesferas de sílica dentro dessa resina, e aí, então, eles promovem a polimerização primeiro da estrutura na resina, com essas microesferas de sílica dentro. Essa estrutura, então, fica rígida, e aí eles colocam essa estrutura dentro de um forno para poder fazer com que a resina, né, seja incinerada, e a sílica, as microesferas de sílica sejam fundidas, e assim possam formar vidro.
Então, basicamente, o que eles estão fazendo, né, por meio dessa técnica, eles estão microfabricando estruturas em vidro. E aí, como eu disse também lá no começo, né, a gente percebe que aqui eles estão fazendo pós-tratamento, mas isso também tem características, né, de você estar mudando a base de fabricação da sua estrutura, né, você está utilizando aí aditivos na sua resina base para poder microfabricar. Mas então, o que eles obtiveram são essas estruturas lindas aqui, que são microestruturas em vidro, muito precisas, muito bem caracterizadas, né? A gente tem essa microlente aqui muito bonitinha de vidro, eu quero reforçar isso. E o só, talvez, né, a coisa que seja relevante de apontar também é que por conta, né, de você submeter essa estrutura a um tratamento térmico, há um encolhimento, né? Você vai perder a sua resina e você vai estar derretendo essas microesferas de sílica e elas vão se conformar dessa forma e ocorre, né, um encolhimento por conta desse tratamento. E aí, então, o último trabalho que é feito é esse trabalho de fazer micromáquinas magnéticas, né? Então, é um trabalho semelhante, àquele anterior também, né, que foi fabricado, foi o Mané que fabricou estruturas metálicas. O tratamento posterior, né, é um pouco semelhante. Basicamente, o que foi feito? Foi fabricado uma microestrutura e ela passa, né, por um processo de revestimento sem eletrólito, esse electroless plating. Então, você coloca, avancei sem querer, coloca essa microestrutura num tratamento químico, e aí há o recobrimento com partículas de níquel, que, se você colocar, né, num campo magnético, essas suas microestruturas, elas vão se mover, elas vão caminhar, né, dependendo do campo magnético que você estiver aplicando ali, suas estruturas dentro de um líquido. Mas, como eu disse, né, esse é só um panorama, não entrei muito a fundo em todas as coisas, mas espero ter trazido para vocês bastante informação, curiosidade a respeito daquilo que pode ser feito em técnicas de polimerização para absorção de 2 fótons. E é isso, gente. Muito obrigado.